Olá, minha irmã, olá, meu irmão, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho realizado pelo Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. E com sentimento de gratidão, nós vamos iniciar a nossa prece agradecendo aos bons espíritos, aqueles que nos acompanham, que nos iluminam, que nos intuem no dia a dia e nesse momento conosco que aqui se fazem presente. Agradecemos à dirigência espiritual desta casa, aos trabalhadores que conosco, do plano espiritual, se somam para o trabalho feito com muito carinho e amor nessa casa. Que esse Evangelho, que as palavras do Cristo, que serão lidas e refletidas, meditadas, que elas possam sim habitar o nosso coração e que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia, no nosso cotidiano. Que assim seja. Muito bem, gente. O capítulo escolhido de hoje do nosso Evangelho, ele denomina-se Estranha Moral. Estranha Moral. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste Evangelho tem um item lá em Lucas, capítulo 14, 25, que diz bem assim, ó, e que já nos chama muito a atenção. Diz assim, odiar os pais. E eu vou ler um pouquinho do trecho então em Lucas. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, e a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo e o que tem, e a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, 25. Agora vamos em Mateus, capítulo 10, 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Por isso que esse capítulo chama-se Estranha Moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral porque a gente observa a palavra odiar, odiar os pais. Como assim odiar os pais? Pois se nós olhamos na Bíblia, nas Escrituras, nos Evangelhos, quantas passagens, quantas experiências do amar ao próximo, ame a você mesmo, mas ame o próximo como a ti mesmo, amor, perdão, e de repente aparece em Lucas, odiar os pais. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos orientam Kardec a nós percebermos que tem alguma coisa de estranho aí. Por isso o capítulo denomina-se Estranha Moral. E os Espíritos vêm nos chamar a atenção no sentido de que nós temos que tomar cuidado com as traduções. Há muitos estudiosos das traduções da Bíblia, das Escrituras, e há muitas traduções em que as palavras elas têm inúmeros significados. Uma mesma palavra vai ter inúmeros significados. Isso é muito perigoso, porque a gente faz uma interpretação literal. Odiar, será que Cristo realmente nos disse para odiar os pais e mães? Quando a gente olha para a sua história, daquilo que nós aprendemos, a gente vai ver que não. Mas, por que então que aparece em algumas Bíblias essa palavra odiar? O que aconteceu aí? E aí, segundo o Evangelho, de acordo com segundo o Espiritismo, os Espíritos nos chamam a atenção no sentido de que a tradução que vem acontecendo há séculos, ela vem sofrendo interpretações muitas vezes inadequadas e que são copiadas, que são repassadas de geração em geração, inclusive por seus tradutores. E aí, o termo odiar é um desses termos. A palavra odiar é um desses termos que tem vários significados. E a palavra odiar está lá no capítulo 23, os Espíritos nos chamam a seguinte atenção, né? Eu vou ler aqui, não falo hebraico, mas eu vou ler, né?
Ele diz assim, ó. N-O-N odite. Non odite em latim, ou caí, missei em grego, não quer dizer odiar. Olha só. Porém, amar menos. Opa! Então a gente está percebendo alguma coisa importante aí. Que essas palavras, que também podem ter uma significação de odiar, elas também têm o significado de amar menos. Então, quando eu digo assim, é muito diferente eu falar odiar do que eu falar ame menos ou amar menos. Tem muita diferença entre odiar e amar menos. Olha a distância que tem aí entre odiar e amar menos. O verbo grego missem, exprime ainda melhor e expressa o verbo hebreu de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto o outro. Nos dialetos siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido é que o Gênesis diz: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, e aqui não é odiado no sentido, nós aprendemos do ódio. O odiado aqui foi uma tradução inadequada. O odiado era o correto, né, no sentido da língua, do momento em que Cristo se expressava, era, o sentido verdadeiro diz assim, ó, é que Jacó amou também mais a Raquel do que Lia, e Jeová, vendo que Lia era menos amada. Muda totalmente, gente. Então, quando a gente vai ler em Lucas, que o termo, em algumas bíblias, evidentemente, o termo odiar nos assusta. Como assim Cristo pedindo para que nós venhamos a odiar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, vizinho? Não é disso. Essa passagem, então, vem nos chamar a atenção do perigo das traduções, de nós entendermos a palavra que está ali. Primeiro, é um erro de tradução. Sim, a Bíblia, ela foi escrita e ela foi interpretada por homens. E os homens, minha gente, erram. Os homens, as mulheres se equivocam. Sim, nós erramos. Então, nós temos que tomar cuidado com as traduções, porque jamais a gente vai identificar Jesus pedindo para nós odiarmos o outro quando ele vem falar de amor. Então, nesse sentido, nessa passagem de Lucas, quando Cristo diz para nós amar menos, ele está se referindo no sentido simbólico de que nós temos a oportunidade de viver aqui no planeta Terra, nós temos uma vida, nós amamos a nossa vida, sim. Nós amamos os nossos pais terrenos, sim. Nós amamos os nossos irmãos, irmãs, filhos, sim. E aqui ele vem nos chamar a atenção no sentido de que não é que a gente vai odiar, jamais. Muito pelo contrário, a gente deve amar. Mas é no sentido simbólico de nós lembrarmos que se nós somos espíritos eternos e que a nossa verdadeira casa não é a terra, a gente ama estar aqui, ama. Não vamos mentir, a gente ama estar aqui. Mas o Evangelho vem nos chamar a atenção de que ame estar aqui. Sim, mas lembre que você precisa amar mais a eternidade. E quando eu, enquanto espírito, sei que me lembro que sou eterno, então eu vou largar, vou fazer as coisas aqui na Terra de qualquer jeito, vou abandonar minha família? Não. Eu vou cuidar, mas eu devo lembrar que a eternidade é mais importante. Mas a eternidade começa também aqui. Para eu amar a eternidade, amar as outras possibilidades de reencarnações que eu vou ter, eu preciso olhar para aquilo que eu faço aqui nesse momento. Então, será que quando eu me apego demais ao material, veja, nós vivemos na matéria, veja, nossos irmãos no Rio Grande do Sul nesse momento precisam muito do apoio material. É lógico que do apoio espiritual, é lógico que do apoio psicológico, é lógico que do apoio emocional, é lógico. Mas eles também precisam agora do alimento material,
precisam de restabelecer as suas casas, os seus móveis, as estruturas físicas, a matéria, eles precisam. Nós precisamos da matéria, nós estamos na matéria. Eu estou numa cadeira, eu estou gravando num celular, o meu celular está apoiado numa mesa, onde nós fazemos as refeições. Gente, então vejam, nós precisamos da matéria, mas quando Cristo diz, ame menos teu pai e tua mãe, ame menos essa vida, primeiro houve uma tradução errada, odeie essa vida. Não, foi uma tradução errada, é ame menos. Eu gosto das coisas materiais que eu tenho aqui? Gosto. Mas eu preciso lembrar que a minha verdadeira vida não é aqui. E quando eu busco equilibrar as coisas da terra com as coisas que vêm depois, eu estou lembrando de amar mais a Ele, amar mais a Deus. Não significa abandonar as pessoas que estão aqui, mas é esse equilíbrio. Então, quando eu uso a matéria em benefício do meu desenvolvimento humano e espiritual, eu estou me servindo da matéria, lembrando que ela é passageira. Quando eu estou executando, vivendo a caridade, nesse momento muito a caridade material, mas feita com amor, eu estou também lembrando que quando eu abro mão de algo para mim, no sentido da matéria, para meu irmão, opa, eu estou amando menos aqui, eu estou amando mais lá. Lá no sentido simbólico aqui, mais a espiritualidade. Então vejam, nessa passagem, não significa dizer não amar meu pai, minha mãe, minha esposa, mas é lembrar que eu preciso amar o Cristo. Mas Cristo disse assim, quando alguém chegar com frio perto de você, acolha, porque é a mim que você está acolhendo. Quando alguém chegar com fome perto de você, acolha, porque é a mim que você está acolhendo. Quando alguém chegar com alguma dificuldade, não material, mas emocional, perto de você, acolha, que é a mim que você vai estar acolhendo. Então esses atos nos fazem lembrar, nos fazem também amar a Ele e a Deus sobre todas as coisas. Então que a gente lembre de que a matéria é um meio, ela não é um fim. Os bens materiais, eles são um meio, eles não são um fim. E a gente tem, o querer acumular. E eu me incluo nisso, gente. Eu me incluo nisso. A gente tem o querer acumular. Mas nesse momento que vivemos nessa tragédia dos irmãos do Rio Grande, nós sabemos a importância do doar, de executar a caridade, de vivê-la. E isso é amar a Deus. Isso é amar o Cristo. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Que amemos os nossos irmãos, sabendo que esse amor, esse carinho, é, em primeiro lugar, a Cristo e a Deus, pelo dom da vida. Eu desejo a você, minha irmã, meu irmão, uma abençoada semana. Uma abençoada semana mesmo, tá? Lembre-se, Cristo está em teu coração. Então, com esse sentimento de gratidão, nós agradecemos a espiritualidade aqui conosco, se fez, se faz e conosco está presente. Basta a gente fechar os olhos e se conectar. Agradecer. É um exercício de fé. Não precisamos ver, não precisamos escutar. É fé. É um exercício de fé. Meus irmãos, uma abençoada semana para vocês. Gratidão em ter participado conosco em mais um Evangelho, realizado pela Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré, com muito carinho. Para nós, para você. Paz e bem.